Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cecília Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola. E nesta aula, dando sequência, nessa playlist que eu montei para vocês de polígonos regulares, vamos deduzir essas formas, como é que surgiram essas formas, como foi pensado, tá legal? Não esqueça no final da aula, deixe seu comentário importante aí para poder melhorar a explicação, tá? Olha só, tá? O que nós conhecemos de um polígono regular? Peguei aqui o pentágono, né, que são 5 lados para a gente entender. Tá, quais são os elementos? Ângulo central. Então, o ângulo central é esse ângulo aqui, certo? Ó, é aqui no meio. Então, aqui, ó, o AC, ângulo central, é essa região aqui, certo? Então, ângulo central. O que mais, fechou? Ângulo interno. Ângulo interno é essa parte aqui de dentro, correto? Ângulo interno, tá aqui. Então, ângulo interno. O que é o ângulo externo? O ângulo externo é quando você estica aqui, ó, e o ângulo externo tá aqui fora, certo? Então, aqui é o ângulo externo, que você pode fazer isso nos todos os cantinhos aqui. Então, aqui nós temos o ângulo interno e aqui nós temos o ângulo externo. E aqui nós temos o ângulo central, certo? Aqui é o ângulo central. Outro elemento, diagonal. Diagonal vai ligar aqui, né, os ângulos, ó, liga aqui dentro, essa diagonal aqui. São várias diagonais que nós vamos entender agora. Então, diagonal vai ligar os vértices por dentro. Então, se aqui é o A e aqui é o B, nós sabemos que aqui é o lado. Mas do A até o C, aqui é uma diagonal. Correto até aí? Então, só para você entender, tá? Diagonal, tá? O que foi descoberto? Fórmulas. Professor, como assim? Então, o que nós vamos pensar? O ângulo central. O ângulo central é que está ali no meio. O hexágono é muito legal você pegar o hexágono para explicar. O ângulo central está aqui, certo? O que nós sabemos, né? Se você sabe que uma circunferência ela tem 360 graus. Então, se você pegar aqui e desenhar um hexágono na circunferência, como nós fizemos, ele vai ter o quê? 6 pontinhos. Então, volta para cá. Então, o ângulo central vai ter aqui, ó, 6 pontos na circunferência. Então, quanto que mede o ângulo central do hexágono? 60 graus. Se você pegar o transferidor, 60 graus, certo? Então, o que os matemáticos perceberam? Que o ângulo central, né, de qualquer polígono é só você pegar uma circunferência, né, que nós conseguimos desenhar o polígono dentro de uma circunferência, tá vendo bonitinho aqui assim, ó. E aí, não é só a circunferência feia, mas todos os polígonos regulares dá para desenhar dentro de uma circunferência. E é só pegar, então, 360 aqui e dividir por 6. Por que 6? Porque são 6 lados. E se eu dividir por 5, no caso é o pentágono. E por 4 é o quadrado. E por 3 é o triângulo. Então, o ângulo central de um hexágono, ó, deu 60 graus. Combinado isso? Daí o triângulo, né, o ângulo central de um triângulo. É muito legal. Do triângulo você vai ver que vai dar 120 graus. O que foi descoberto, foi pensado então? Tá? Que para saber a medida do ângulo central de qualquer polígono, basta pegar 360 e dividir por n, sendo n o número de lados. Então, se você souber o número de lados de um polígono, você sabe a medida do ângulo central, correto? É o que nós estamos estudando bonitinho, tá? Professor, tá legal, já entendi o ângulo central. E o ângulo externo? Então, o hexágono é uma figura bem legal para você entender, que dá para explicar também que a medida do ângulo externo de um pentágono, essa medida aqui, eu quero saber qual é a medida do ângulo externo, por exemplo, aqui de um hexágono, que é esse exemplo aqui. Quando você traça aqui essas duas diagonais, você vai perceber que essa medida aqui, ó, você traçar a diagonal aqui também, ó, essa medida, que é o ângulo central, ela tem a mesma medida que o ângulo externo. Não só do hexágono. O hexágono é mais fácil você enxergar, correto? Então, o que nós sabemos? Que o ângulo central é 360 dividido por n, correto? Tá, e o ângulo externo, seja qual for o polígono, tem a mesma medida que o ângulo central. Então, é muito legal você entender isso com mais simplicidade. Agora, quando você pega o ângulo interno, né, o ângulo interno é esse pedaço aqui, ó. Você observa que vai dar aqui o ângulo interno da metade de uma circunferência, certo? Então, se é a metade, nós podemos afirmar que o ângulo externo mais o ângulo interno é igual a 180 graus,
que é a metade de uma circunferência. Então começa a aparecer essas formas depois, assim, não é do nada, foram tudo medido bonitinho, como você está fazendo em sala de aula com o seu professor. Então essas formas são assim, foram surgindo das observações. O cara não acordou, eu acho que tem que ser isso. Não, foi medido bonitinho, foram surgindo essas formas, combinado? Depois nós vamos fazer alguns exercícios para a gente juntos memorizar e entender essas formas. Tá, professor, e os ângulos internos? Como é que tem aquela forma da soma dos ângulos internos? É o seguinte, ó. O triângulo é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. No caso aqui, ó, o triângulo equilátero, só no caso do equilátero aqui, ó, aqui tem 60 graus, ó, 60 graus e 60 graus. E aqui os três lados têm as mesmas medidas, correto? E aí a soma desses três ângulos aqui é 180 graus. Mas não só do regular, de qualquer triângulo, como nós estamos aprendendo, combinado? Tá, e os outros polígonos regulares? Então olha que legal. Se você pega de um vértice, vou pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o triângulo, o triângulo aqui, ó, tem três lados. O quadrilátero, o N aqui é 4, N número de lados. Então quanto que mede 90 mais 90 mais 90 mais 90? 360, certo? Mas olha que ideia legal. Se você traçar aqui, ó, uma diagonal, aqui nós temos aqui n igual a 4, desse vértice aqui A, ó, do vértice 1, ó, sai só uma diagonal no quadrilátero. Então aqui tem dois triângulos, ó. Então nós temos, se você pegar aqui então só esse vértice dele, sai uma diagonal só, e formando dois triângulos. Então aqui é 180 e aqui é 180. Então quando o n for 4 lados, a soma dos ângulos internos, só um minutinho, tá? A soma dos ângulos internos, ó, é 180 mais 180. E aí você vai entender o seguinte, ó, que formou dois triângulos. Então, a soma dos ângulos internos do quadrilátero, ó, são dois triângulos, 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ó, 360 graus. Correto? Tá. Quando você vai para o pentágono e faz a mesma coisa aqui, ó, do vértice A, ó, do vértice A vai sair aqui, ó, uma diagonal, aqui, ó, A, B, C, D e E. Então, daqui saiu uma diagonal, duas diagonais, formando aqui, ó, 1, 2, 3 triângulos. Então, quando n for igual a 5, formou aqui, ó, a soma dos ângulos internos com n igual a 5, são 3 triângulos, ó, 3 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono dá 540 graus, tá? Tudo bem, professor? E do hexágono, a mesma coisa, ó. Então, tem do vértice A, do hexágono aqui, ó, o n igual a 6, sai um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é aqui, ó, 4 vezes 180. Porque cada um aqui de ângulo tem 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos, 720. O que os matemáticos, então, descobriram? Que a soma dos ângulos internos depende da quantidade de triângulo. Então, observando de um modo geral, a soma dos ângulos internos, olha só, depende de quem? Da quantidade de triângulos que tem. Porque nós fizemos aqui, ó, vezes 180. Então, aqui é vezes 180 aqui, vezes 180 aqui. E observe que quando o n é 4, tem dois triângulos. Quando o n é 5, são 3 triângulos. Quando o n é 6, são 4 triângulos. Então, é tudo relacionado ao número de lados, ó. n menos 2. Daí surgiu da observação, surgiu a fórmula, correto? Então, ângulos internos, n menos 2 vezes 180. Tá. E diagonal. Então, nós já temos que, olha só, para você entender, né? Que a soma dos ângulos internos, ó, está relacionada à quantidade de lados, n menos 2 vezes 180. Mas olha que legal agora o que está acontecendo. Quantas diagonais tem um triângulo? Nenhuma. Por quê? Porque o A já está ligado com o B
já está ligado com C. Tudo certinho, nada por dentro. Mas olha só no quadrado, ou no quadrilátero. Nós temos aqui, ó, uma diagonal aqui, e nós vamos entender o seguinte, que desse vértice, de um vértice, sai aqui sai uma diagonal do quadrilátero, certo? Então nós temos aqui, ó, duas diagonais, aqui e aqui. Ó, duas diagonais. No pentágono, quantas diagonais tem? Os caras perceberam que é o seguinte, uma e aí, ó, duas, né? Só voltar para cá, duas diagonais aqui. Então desse vértice A estão saindo, do vértice A estão saindo duas diagonais. Mas dá para continuar, então uma, duas, olha aqui, ó, 3, 4, 5 diagonais. Então, do quadrilátero nós temos aqui, ó, duas diagonais. Do pentágono nós temos aqui, ó, 5 diagonais. E tudo relacionado, vocês vão ver a quantidade de segmentos diagonais que sai de um vértice. Então, para tentar explicar melhor aqui, tá? Então, por exemplo, quantas diagonais tem um hexágono? Olha só, nós temos aqui, ó, uma, duas, ó, de duas aqui, certo? E mais uma, 3. Saíram aqui desse vértice, ó, 3 diagonais. O que os caras começaram a perceber, então? Aí dá para continuar. Aqui dá para continuar as diagonais, né? Então, deixa eu voltar para cá. Então, dá para fazer mais diagonais aqui. Então, dá para fazer aqui, ó, para saber essa diagonal. Mas o mais importante, ó, que de uma diagonal do hexágono, estão saindo, de um vértice do hexágono, estão saindo 3 diagonais. Então, aqui, ó, se você contar direitinho, são 9 diagonais. E então, o que os caras descobriram? Descobriram o seguinte, só para a gente entender. Se a diagonal, a quantidade de diagonais estava diretamente relacionado à quantidade de diagonais que sai de um vértice. Então, por exemplo, aqui o N é 6. Ó, o N é 6, são 6 lados. E de um vértice estava saindo aqui, nós temos um ângulo central, mas de um vértice estava saindo aqui, ó, uma e uma, certo? Saiu cada um de uma aqui. Mas olha o vértice A, já saíram duas. Então, ó, duas, certo? Então, duas, ó, duas. Observe agora aqui, ó, 3. Então, vai sair no máximo 3 aqui, ó. 3 aqui, aqui tem duas. Tá faltando mais uma aqui, ó. São 3 aqui e mais uma aqui, ó. 3 de cada. Então, quando ele foi 6, de um vértice aqui, ó, saíram 3 diagonais. No N5, no pentágono, saíram só 2 diagonais. Então, estava relacionada a quantidade de diagonais. N menos 3 de cada polígono, certo? Tá, e aí? Aí, fazendo os cálculos direitinho, existe uma relação, que era o número de lados dividido por 2 vezes N menos 3. Aí surgiu a forma das observações, tá? Professor, é muita forma. Não, vamos fazer um resuminho para a gente entender. Então, vamos lá. Ângulo central. Então, se nós tivermos aqui o ângulo central, basta pegar 360 e dividir por N. Tudo relacionado ao N. Deixa eu arrumar esse A que está muito feio aqui, certo? Então, o ângulo central, você já sabe qual é. Como é que se acha a medida? 360 por N. N é o número de lados, certo? Quantidade de lados. Combinado isso? Tá. O ângulo interno, melhor, o ângulo externo. O ângulo externo tem a mesma medida que o ângulo central. Beleza. O ângulo interno mais o ângulo externo dá 180 graus. Olha, legal isso aqui para a gente fazer os problemas depois, tá? O que mais? A soma dos ângulos internos está diretamente proporcional à quantidade de triângulos formados por um vértice. Então, N menos 2 vezes 180. E as diagonais, né, que nós aprendemos, N menos 3 por 2. Então, são essas fórmulas aqui que nós vamos brincar nesta matéria, tá legal? Não esqueça, então, aí, depois de deixar seus comentários. Nas próximas aulas, nós vamos aprender como é que se usa essas fórmulas. Foco nos estudos, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau.